Boa noite, queridos. Na graça de Jesus, como é bom podermos estar aqui juntos, para adorar e louvar o nome de Jesus, e podermos mais essa noite meditar na palavra de Deus, focados na família, e viver nesse momento de refletirmos, a preciosidade de podermos ter um lar focado e alicerçado em Deus, a rocha da nossa salvação. É muito bom podermos entender que Deus ele cuida da sua casa, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da sua família, cuida da minha família de uma maneira totalmente especial. Deus ele cuida do nosso lar, Ele faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa parte, como família, e focados, em Deus o tempo todo. Deus é o Deus da família, Deus é o Deus que cuida da família, Ele vem nos visitar o tempo todo para que a nossa casa seja realmente uma casa de bênção, onde há harmonia. Muitos falam em perfeição, mas nós não podemos imaginar assim, Não somos perfeitos como seres humanos, somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas Deus ele busca em nós, individualmente, como cada ente da família, do lar, para fazer da casa, da nossa morada edificada na rocha, um lar, uma família harmonioso e harmoniosa. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer, porque podemos, Senhor Deus, essa noite meditar na Tua Palavra, e utilizando desse recurso, Senhor Deus, a tecnologia que nos faz, Senhor Deus, não apenas alcançar aqueles que estão ali sempre junto conosco, no culto coletivo, que estamos momentaneamente impedidos de podermos estar ali, mas nós estamos unidos no Senhor, a rocha da nossa salvação. Eu te peço, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que está conosco agora, por cada vida que estará conosco após nesse vídeo gravado, edificando as famílias, mostrando a Tua vontade para cada família, a começar, Senhor Deus, do meu lar, da minha família, da minha vida, da vida da minha esposa, da filha que habita conosco, também o meu filho, minha nora, os netos lá em Teresópolis. Abençoe a minha família e abençoe a família de cada um de nós, Senhor. Cada pessoa, Senhor Deus, seja alcançada individualmente, como já temos meditado, Senhor Deus, para edificar a casa, o lar na rocha. Muito obrigado. Continue abençoando e cuidando daquilo que está além das nossas forças humanas, mas também, Senhor Deus, colocando em nós o fruto do Espírito, Senhor Deus, que é um sinal de que nascemos de novo. O amor, a mansidão, o domínio próprio, Senhor Deus, e todos aqueles, a alegria, tudo aquilo que faz parte, Senhor Deus, do fruto do Espírito, para que possamos caminhar nessa terra, em primeiro lugar, como vimos na palavra anterior, Senhor Deus, que é o Senhor em primeiro lugar e depois a nossa família. Então eu te louvo e te agradeço em Jesus, Teu Filho, Pai, e fale conosco. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Esse Deus que faz promessas, Ele cumpre essas promessas. O Deus que nos coloca promessas e apresenta a cada um de nós promessas, Ele cumpre as promessas. E nós precisamos lembrar o seguinte: o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, que também está registrado em Lucas, capítulo 6, de 46 a 49, nos diz o seguinte, Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Abra aí, Mateus, capítulo 7. Vou estar lendo na linguagem de hoje, tá bom? Mateus, capítulo 7. Abre aí. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27, diz o seguinte: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva,
Vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Totalmente destruída. E o Evangelho de Lucas, também vamos ler, no capítulo 6, de 46 a 49, Jesus faz uma referência interessante em relação a algo que está aqui em Mateus, não é? Aqui em Mateus. As pessoas se aproximam de Jesus, não é? Os versículos anteriores, o versículo 21 de Mateus 7 diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. E aí, Lucas pega essa ponte aqui, de chamar Jesus de Senhor e Senhor, né, e vai lá no capítulo 6 de Lucas. Não é? No capítulo 6 de Lucas, a partir do verso 46, Lucas resiste o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Olha a pergunta de Jesus. Se lá em Mateus, não é toda pessoa que me chama de Senhor, não é? Mas aquela pessoa que ouve e obedece, aquela pessoa que ouve e aprende com aquilo que está sendo ensinado e coloca em prática. Aí ele vai falar, né? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio. Quem é esse homem sábio? Que realmente chama Jesus de Senhor, Senhor, e ele é realmente o Senhor da sua vida. E Lucas vai pegar essa ponte. Mas o homem insensato, o homem sem juízo, chama Jesus de Senhor e Senhor, mas não cumpre, o que ele está ensinando. Então quem ouve os ensinamentos de Jesus e vive de acordo com eles é um homem sábio, que pode realmente dizer que Jesus é Senhor, Senhor. Mas aquele homem que constrói, aquele homem que ouve os ensinos de Jesus e não coloca em prática, o homem sem juízo, vai chamar Jesus de Senhor e Senhor. E aí Lucas pega essa ponte lá em Lucas capítulo 6, a partir do verso 46, pega a fala de Jesus. Por que então vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Dá para entender a ponte de Mateus com Lucas? E aí Jesus vai falar de novo. Eu vou mostrar a vocês quem é que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e a obedece. E a obedece. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não a obedece, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Então não adianta chamar Jesus de Senhor, ouvir a sua mensagem, ouvir os seus ensinos e não colocá-la em prática. Não colocá-la em prática. E aí nós vamos analisar essa noite sobre alicerces, baseado no texto de Mateus 7, lógico também em Lucas capítulo 6. Então quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é uma pessoa sábia. Então, se o nosso lar, se a nossa família está edificada na rocha que é Cristo, somos pessoas sábias. Somos pessoas sábias. Mas quem ouve a palavra, os ensinos de Jesus, e não coloca em prática, e não obedece esses ensinos, é uma pessoa que constrói toda a sua vida sobre a areia. E a sua família também estará sobre a areia. Há famílias que estão firmadas na rocha, outras firmadas na areia. Outras firmadas na areia. Existem os que são prudentes, os que edificam todos os seus relacionamentos na rocha, e os imprudentes, que edificam todos os seus relacionamentos na areia. Então Jesus está falando de estrutura de gente, de pessoa, de como uma pessoa é.
Ou ela está edificada na rocha, que é ele mesmo, ou está edificada na areia, que é levada por qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de paixão, qualquer tipo de algo que lhe traga, como é que é? Chame a atenção aos seus olhos. Talvez você esteja se perguntando, então quem tem estrutura de areia, não é, nunca mais poderá ser transformado em rocha? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Existem os prudentes e existem os imprudentes. Jesus está tratando desses dois tipos de pessoas que estão nos nossos lares, na nossa família, não é? Dentro de casa, dentro do nosso teto, embaixo do nosso teto. Então a pergunta é: quem edificou a sua vida? Quem edificou a sua família? Quem edificou a sua história sobre a areia jamais poderá se firmar? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. A areia pode ser transformada em rocha. A rocha é transformada em areia, não é? Mas a areia também pode ser transformada em rocha. Jesus quer pegar o poder do reino de Deus para ser a bússola do nosso lar, da nossa vida, do nosso cotidiano. Jesus quer pegar o poder do reino de Deus e transformar as famílias para que elas sejam harmoniosas e saudáveis. Lembrando, perfeição não, nunca teremos. Nunca teremos perfeição. Mas o poder do reino de Deus, que tira das trevas e coloca sobre a luz, que tudo revela, quer transformar a minha casa, a sua casa, a minha vida, a sua vida, os nossos relacionamentos harmoniosos e saudáveis, focados nos ensinos de Jesus. Isso porque quando Deus fala de casa, Ele está falando de refúgio, de segurança. Não é? De segurança. Por isso que é firmado na rocha. Firmado na rocha, sentado na rocha. Não é? Firmado na rocha. Lembrando ali do povo na travessia do deserto, vamos lembrar? O povo era nômade, não é? Então muitas pessoas nasciam, e a maioria das pessoas que nasceram naquela travessia do deserto não lembravam o ano da casa, porque não tinham casa. Não é? Eram nômades. Montava as barracas, daqui a pouco tinha que desmontar de novo e continuar com o seu caminho, não é? Continuar o seu caminho. E poder entender que o amor de Deus estava o tempo todo à disposição deles. Ao ponto de Isaías, no capítulo 65, 21 a 22, registrar o seguinte: e edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não é o outro que vai gozar da obra da sua mão, é você que vai gozar das obras das suas mãos. E o foco de Deus é sempre na família. Sempre. Então o povo estava atravessando o deserto, né, e na sua maioria não lembrava do lugar onde nasceu. Lógico que era uma tenda, não era uma casa, né, fixa. Eram nômades, lembre sempre disso. Mas Isaías vem com essa profecia: vocês edificarão e habitarão no lugar que edificaram. E plantarão vinhas e comerão do fruto que vocês plantaram. Não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Ou seja, o lar que construiu, edificado na rocha, será seu eternamente. O fruto do seu trabalho para trazer o alimento para dentro de casa, que te dá alegria, te dá prazer, é seu para sempre. Então não vão edificar para que outros aproveitem. É isso que Deus está querendo falar a esse povo nômade, né? Caminhando para a terra prometida. Não tinham lugar, não lembravam. Não tinham parada, não é? Não tinham o lugar fixo para habitar. Não tinha. Não é? Aquele ambiente do lar, aquele ambiente da casa feita, construída ainda, mas teriam. Então, o que a gente precisa entender é que só Jesus pode fazer a areia da casa se transformar em rocha. Só Ele pode.
E não somente aquele que crê tem que entender isso, mas aquele que também não crê precisa entender isso para que creia. Então podemos receber a ajuda de várias pessoas, de vários profissionais. Podemos até levar a família toda a psicólogos, a consulta médica. Podemos levar a consulta e buscar conselhos com outros familiares, conselho com os nossos líderes. Mas se o problema do eu não for resolvido, isso não adianta. Porque não vai adiantar psicólogo, não vai adiantar médico, não vai adiantar remédio, não vai adiantar líder espiritual se o eu não quero mudar. Não vai adiantar. Então, não é que as pessoas sejam mais profissionais, não façam o seu trabalho perfeito. Estão ali para abençoar, estão ali para ajudar psicólogos, o que for, pastores, líderes, não importa, conselheiros, não importa, amigos, não importa, estão ali para ajudar. Podemos receber a ajuda de todo mundo. Podemos levar a família inteira para ser aconselhada. Mas se o eu não quiser mudar, não haverá transformação na família. É a casa edificada na areia. Na areia. Talvez você não esteja apenas precisando de ajuda, talvez as pessoas não estejam apenas precisando de ajuda, mas de tomada de decisão. Quantas pessoas procuram conselhos, procuram ajuda, já com a posição formada, decisão tomada. Então talvez eu, talvez você, talvez nós, não estejamos apenas precisando de ajuda profissional, ou ajuda espiritual, psíquica, o que for. Mas nós estamos precisando tomar decisões. E decisões em Deus, na rocha. Nele, somente nele. Jesus pode resolver a maior crise que possa existir quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós confiamos nele. Ele pode resolver qualquer crise. Deixa o Senhor fazer a obra dele. Exponha-se a Ele. Não é? Não conte seu... Como é que a música fala? Não conte suas fraquezas para ninguém, não é isso? Conte para Deus. Talvez seja esse momento agora seu. Conte para Deus, para Ele, para o Senhor. Podemos buscar ajuda, como eu já falei aqui, podemos buscar ajuda de psicólogos, podemos buscar ajuda de pastores, de conselheiros, de amigos, podemos falar tudo. Mas se não tivermos dispostos a mudar, a mudança não acontecerá. Continuaremos alicerçados na areia. Na areia. Onde qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer enchente vai derrubar a casa. Então Jesus pode resolver qualquer crise, seja qualquer crise, qualquer problema. Deixa o Senhor então fazer a obra, exponha-se a Ele. Ele é o poder. Não é? O seu amor é transformador. Quem não se expõe não é curado. Não é curado. A Deus. A Deus. Se expõe a Deus. Não é? Se expõe a Deus. Olha o que o Salmo 32 diz. Vamos lá ver o Salmo 32? Olha o que o Salmo 32 vai dizer. Salmo 32, estou na linguagem de hoje, tá bom? Salmo 32. A poesia de Davi. Não é? Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Não é? E vou pular para o verso 5. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. E por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas do sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu ajudarei
orientarei. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula, que precisam de ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Olha só, o tempo todo Deus nos chamando a ser obedientes ao seu amor, ao seu chamado amoroso. Então, edificar a casa sobre a rocha é ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. E quantas pessoas carregam anos e anos angústias? Quantas pessoas carregam anos e anos dores? Jesus pode resolver isso agora. Talvez é pecado que precisa ser confessado a Ele. A Ele. Talvez o pecado é tão grande que você não pode confessar para sua esposa. Talvez o pecado é tão grande que você não pode confessar para o seu esposo. Talvez o pecado é tão grande que não pode confessar na família. Mas todo mundo está percebendo que tem alguma coisa errada. Todo mundo está percebendo que você mudou, que a família está diferente, que existe um bloqueio. Jesus pode resolver isso agora, essa crise agora. Que é sua, que pode estar atingindo a família, ou pode ser familiar que está te atingindo. Certo? Pode ser um filho, pode ser uma filha que está gerando essa crise. Deixe o Senhor fazer a obra amorosa, exponha-se a Ele. Ele é o poder amoroso de Deus. O próprio amor de Deus, na verdade, quem não se expõe, não é curado. O Salmo 32 deixa isso muito bem claro. Deus cura no lugar da referência, que é o lar. Lembrando mais uma vez, o lar ele não é perfeito, mas ele pode ser harmonioso. Porto seguro. Onde você chega, onde eu chego, onde nós chegamos e ali sentimos paz. Deus quer curar esse lugar de referência, que não deixou de ser referência porque talvez esteja em conflito. Porque o conflito pode ser você, ou pode ser a família sobre você. A cura da referência familiar. Você como homem, você como mulher, você como filho, você como filha, como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Como família. Esse memorial chamado família, Deus quer trazer de volta a memória dos bons começos. Jamais desista da sua família. Não desista de lutar. E lutar não é brigar. Não é? Eu sempre falo isso lá. O ataque nunca foi a melhor defesa. A estratégia, na verdade, A melhor defesa é o ataque, Melhor dizendo. Aí o povo fala isso, não é isso? Eu não aprendi assim lá no Karatê, certo? Que a melhor defesa é o ataque. Nunca, nunca é. E a Bíblia e a vida nos ensina que é necessário rendição, humildade. Não é os humilhados que serão exaltados, é os que se humilham que serão exaltados. Lembre sempre disso. Então não desista de lutar. Mas não é lutar gritando, não é lutar berrando, não é lutar espancando, quebrando as coisas. É no secreto. Sendo pessoa diferente. A questão é muito, muito mais do que a gente possa imaginar. E muitos desistem. Porque o fardo está pesado, o jugo está pesado demais, o jugo desigual, se tornou desigual. No começo era flores, não é? Agora só tem espinhos. Ué, cuida, aduba, rega, trata do jardim, chamado família. O que precisamos é ter cumplicidade para curar. Cumplicidade para curar. E aí a gente tem que entender isso, que isso parte do coração de Deus para a casa, que precisa ser edificada na rocha. Porque edificada na areia não tem nem o que falar muito, ela cai toda hora. Qualquer ventinho derruba, qualquer tempestade derruba, qualquer problema. Lembra que eu falei na outra palavra? Que vive só de sentimentos e emoções? Mas não está alicerçada? Hoje somos chamados a edificar a nossa casa na rocha. Tirá-la da areia. Que é possível.
cavar mais fundo e encontrar Jesus como centro da família, como centro do lar. Então é necessário ter cumplicidade para que haja cura. É necessário. Isso parte de Deus. Ele é o cooperador para que isso aconteça. Mas eu preciso querer mudar. Eu preciso querer mudar. As pessoas querem mudar o outro. Não é? Querem que o outro mude. Mas eu não mudo, eu continuo gritando, continuo berrando, continuo fazendo escândalo, continuo fazendo coisas que chateiam, lembrando de coisas de 20, 30 anos atrás, ou de 2, dependendo do tempo que você está casado. Relembrando coisas, não é? Que não foram curadas. Então, se alguma coisa machucou, fala que machucou. Não guarda para falar daqui a 10 anos ou na próxima discussão que houver. Lembrando, não existe lar perfeito. Mas Deus deseja que o lar seja harmonioso, edificado na rocha. Há mulheres que falam mal do marido para todo mundo. Há marido que fala mal da mulher para todo mundo. Quando, na verdade, nenhum nem o outro estão com razão. Porque nenhum dos dois se submete ao tratamento da cura. Nenhum dos dois se submete ao tratamento da cura. Dá para entender isso? Precisa ter uma cumplicidade, mas se essa cumplicidade não acontecer, fique você e Deus. Fique você e Deus. Mais uma vez lembrando, há muitas mulheres que falam mal do marido para todo mundo. E há muito marido que fala mal da mulher, da esposa para todo mundo. Enquanto, na verdade, nenhum dos dois estão certos. Não é? Quando um não quer, dois não brigam, não é isso? A melhor arma, então, para o confronto é a rendição, é abaixar a guarda. É abaixar a guarda. O humilhado não será exaltado. O que se humilha será exaltado. A questão dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, vai muito mais além do que nós possamos imaginar, meus irmãos. Não é? Os maus, né? Lucas, mais uma vez o Salmo 32, verso 10, os maus sofrem muito, mas que os confiam em Deus, o Senhor, protegidos pelo seu amor são. Olha só. Não é? Então, se tem alguma coisa que precisa ser confessado para Deus, confessa, tira esse peso do coração. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho, seja você filha, vai para um canto secreto aí e se derrama diante de Deus, abaixa a guarda. Porque Deus nos conhece intimamente. Deixa Ele cuidar daquilo que você não está podendo cuidar. Lembrando mais uma vez lá de Lucas capítulo 6, verso 46. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar para vocês quem é a pessoa que ouve o que eu falo e obedece o que eu falo. Essa pessoa constrói a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve o que eu falo e não obedece o que eu falo, constrói a sua casa sobre a areia. Então não vem me chamar de Senhor, Senhor. Certo? E Mateus 7, que é o nosso texto base, Mateus 7, 24 a 27, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é um homem sábio. Mas quem ouve e não coloca esses meus ensinos em prática é um sem juízo. É um sem juízo. Vamos lembrar isso sempre. Então a questão é que dentro de algumas famílias, quando o esposo está chateado e quer brigar, a mulher incita ainda mais. Ou então, quando a esposa está chateada e quer brigar, o marido incita muito mais ainda. Ou quando os filhos estão chateados, ou tudo dentro da família. Um excitando o outro, um provocando o outro, como eu costumo dizer, desenterrando o gato morto. O tempo todo, jogando no ventilador gato morto. Não é? Coisa de você fez, já tem 20 anos e não resolveu porque lá. Tem que resolver lá, tinha que ter resolvido lá. Então resolve agora. Na rendição, se renda. Baixa a guarda. A questão é que dentro de algumas famílias, mais uma vez lembrando, quando há conflito, um provoca o outro. Seja filhos, seja pais, seja marido e mulher, um provoca o outro. Existe marido que faz com que a mulher seja, rixosa. Provoca. Existe uma esposa também que faz o marido ser rixoso, né? Rixoso. É prazer para eles afrontar. Botar o dedo na cara do outro. Não é? Só para impor autoridade, ou que quem manda que sou eu. Se Deus abrisse as paredes de muitos lares,
Meu Deus do céu. Muitos ficariam envergonhados, escandalizados, e procurariam uma palavra para expressar tal fato. Na realidade, se você decidir mudar antes de expor o que está acontecendo, Deus fará uma cura. Busque mudar, você, não o outro. Deus não quer lhe expor, Ele quer tratar o seu caráter, o caráter da sua família. Se exponha a Ele não quer te expor. Ele quer que você se exponha a Ele, que Ele já sabe de tudo. Mas Ele quer que você abra o seu coração. Confessei-te o meu pecado, né, a minha maldade, o Salmo 32, e não te encobri. Enquanto eu não confessei, os meus ossos doíam, quer dizer, a dor era dentro, interna. Ter uma família curada é possível. Tirar ela da areia e colocá-la na rocha é possível. O Senhor quer que a sua, que a minha e que a nossa família seja curada todos os dias, para que viva mais da alegria do que do choro, da felicidade em vez do entristecimento, não é? Da alegria. Quando você chora, suas lágrimas serão para regar o seu rosto só, somente isso. Como o orvalho que mantém a terra molhada e não seca. Frutos maravilhosos podem se manifestar, então chore diante de Deus. Se derrame diante de Deus. Ah, mas nossa, não dá mais, não consigo mais, está impossível. Renda-se. Ah, mas o meu marido é isso, aquilo outro. Começa a colocar um montão de defeitos. Será que não tem qualidade, meu Deus? Ah, minha esposa é isso, aquilo outro. Será que não tem uma qualidadezinha? Ah, meus filhos isso, será que não tem uma qualidade? Meus pais, será que não tem uma qualidade? A grama do outro sempre é mais bonita, né? Por que a gente olha só os defeitos e não olha as qualidades da nossa casa? Estou falando do lar. A gente trata muito bem os de fora. Como que nós estamos tratando os da nossa casa, que moram debaixo do mesmo teto? Como que está o relacionamento? Harmonioso? Perfeito eu sei que não é. Mas harmonioso? É possível ser harmonioso. A cura é possível. É possível sair da areia e colocar o seu lar, a sua família na rocha. É possível. Creia que é possível haver uma cura extraordinária vinda de Deus para sua casa. Todos saberão que foi o Senhor Todo-Poderoso. A nossa boca se encheu de alegria, não é? E a nossa língua de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Não é? Louve ao Senhor enquanto houver terremoto, louve ao Senhor enquanto houver maremoto, louve ao Senhor enquanto houver tempestade, louve ao Senhor enquanto houver maremoto. A casa edificada na rocha. Não fique procurando desculpas e colocar a culpa no outro. Ninguém erra sozinho. Não é? Edifique a sua casa na rocha, edifiquemos a nossa casa na rocha. Creia que é possível haver uma cura extraordinária vinda da parte de Deus para sua casa, para sua família, para o seu lar. Todos saberão que foi o Senhor Todo-Poderoso que fez isso, lembrando mais uma vez, não é? Que tirou da areia e colocou na rocha, trouxe o seu poder para dentro da sua casa. Sabe? Coisa maravilhosa quando Jesus entrava, né? A paz esteja convosco. Ele aparecia assim, né? De repente. Mas será que se as paredes das nossas casas fossem transparentes, não é? E o som pudesse vazar, como seria o nosso testemunho? E como está o nosso testemunho? O que os vizinhos pensam de nós? E pior ainda, o que Deus pensa de nós? Ah, Deus é amor, pastor. Sim, Ele é amor, plenamente amor e justiça. E Ele quer que ouçamos a sua mensagem e sejamos obedientes no edificar a nossa casa na rocha. Qual é o problema que está afligindo a sua vida familiar? Coloca diante de Deus. Para de ficar reclamando com seu esposo. Para de ficar reclamando com a sua esposa. Para de ficar reclamando com seus pais. Seja um agente de bênção para dentro da sua casa. Traga solução e não problema. Que é muito bonitinho trazer problema, mas e solução?
Seja você o instrumento de Deus para a solução do problema da sua família, da sua casa. Deus deseja que a sua família seja uma casa, um lar harmonioso, onde a presença do Altíssimo se manifeste todo o tempo. Nossa casa, estou incluído, lógico, nisso. Os casais prudentes, sábios, edificam a sua casa sobre a rocha. Serão homens e mulheres que praticam a palavra em família, que não se esquivarão da chamada para o lar. Lembra? Deus e família. Falamos no outro, anterior. Não é? Na outra palavra anterior. E receberão de Deus o que já está preparado há muito tempo. Tira o profano de dentro de casa. Tira as ideias profanas de dentro de casa. Certo? Ah, mas, mais uma vez, né? Fala mal do marido dentro de casa e para os outros. Ah, fale para Deus que está te entristecendo, te magoando. E também fale para a pessoa quando magoou. Fala, isso aí me magoou. Não deixa para falar 20 anos depois não. 10 anos depois, 5 anos depois, 2 anos depois não. Seja prudente. Dentro da sua casa, como esposo, como esposa, como os pais e como filhos. Não é? Vamos praticar a palavra de Deus em casa. Não se esqueça do chamado de Deus para a família. Não é? E vamos tirar tudo que é profano de dentro de casa. Tudo que tira o foco da santidade do lar. Não é? O leito sem mácula. Lembrando que o leito sem mácula não é só o ato consumado, é o ato pensado. Não é? Praticado pior ainda, né? Mas o pensado também. Então, o Senhor tem essa cura para você. O Senhor tem essa cura para a sua família. Renda-se a Ele. Não é? Mais uma vez lembrando do Salmo 32. Mais uma vez lembrando do Salmo 32. Vou pegar ele aqui. Mais uma vez, olha só o que diz Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Não importa o que é, o que aconteceu, o que você fez. É possível a reconciliação, é possível harmonizar, é possível curar. Não é? E cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorava o dia inteiro. E aí esse pecado de repente não é um pecado sexual, de ato cometido ou de pensamento. Mas é aquela rixa que vive dentro da sua casa. Aquela batalha que vive dentro da sua casa. Isso é pecado. Dentro dos nossos lares. Não é? Abaixa a guarda. Não é? Abaixa a guarda. Sabe? Abre. Para de ficar tentando se defender. Deixa Deus agir em você. É Deus agindo no eu para curar a família. Deixa Ele cuidar de você, da sua casa. Então eu confessei o verso 5. O meu erro. E não escondi a minha maldade para o Senhor. E resolvi confessar tudo a Ti. E Tu me perdoou. Sabe? É maravilhoso poder contar com Deus. É precioso. Ah, mas meu marido é um mala, minha esposa é uma mala, não muda de jeito nenhum. Quem disse que não muda? Mude você primeiro. Como que você está lidando com essa pessoa rixosa? Que pode ser os seus filhos, pode ser o seu esposo, sua esposa. Como você está lidando? Seus pais. Como você está lidando com essa pessoa de difícil temperamento? Você quer mudar na força, mas não é pela força. Não é? E não é por força nem por poder, é pelo Espírito do Senhor, no eu. Para que o outro perceba que você é um nascido de novo, uma nova criatura. Então, o verso 6 diz assim, de Salmo 32. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis, ou seja, aqueles que edificam a sua casa na rocha, devem orar. Busque o Senhor no momento de conflito, busque o Senhor no momento de angústia, busque o Senhor no momento que você não sabe o que vai fazer. O Senhor mudará a estrutura do alicerce da sua casa. É só deixar. Lembrando mais uma vez, não adianta ficar procurando profissionais, não adianta ficar procurando médicos, não adianta ficar procurando pastores, líderes, conselheiros, amigos, se você não quer mudar. Certo? Tem que querer mudar. A ficha tem que cair. Não é o esposo que está errado, não é a esposa que está errada, não é os filhos que estão errados. Eu estou errado. Dá para entender isso? Mas não estou não, mas se considere. Baixa a guarda. Seja instrumento de cura, agente de cura.
Arranca o espírito de angústia de dentro de você. E você também que vive provocando, arranca isso em nome de Jesus. Mas é o eu que tem que mudar. Sabe? É igual apelido, né, que hoje o pessoal chama de bullying, né? Apelido só pega se a pessoa se importar com ele. Então, se a gente ficar dando ideia para rixa dentro de casa, vai viver na rixa. Agora, se a gente calmo, sereno e tranquilo, Deus vai tratando. Ele, ela, através do eu. Deus vai tratando. Ele arranca o espírito angustiado para dar o espírito de vida. É isso que Deus faz. Ele cura sem nenhum esforço. Porque Ele já fez isso. Reconheça-se. Talvez uma pessoa insensata. Você é insensato. Você é insensata. Seja pai, mãe, filho, filha, família. Se reconheça como uma pessoa insensata que está construindo a sua casa sobre a areia. E deixa o Senhor te ajudar a mudar o alicerce da sua casa, da sua família. Ninguém sabe o que você passa em família. Só você sabe e Deus sabe. Lembrando-se, e se as paredes fossem transparentes, né? Mas o Senhor sabe de tudo. De tudo. Então se expõe a Ele, baixa a guarda. Deus está vendo o teu grito de socorro e aguarda a sua oração. Talvez de confissão, de pedido de socorro. Mas Ele aguarda a sua manifestação de baixar a guarda e se render a Ele. Aquilo que dói no peito, talvez, que dói muito em você, e você não está aguentando mais, porque é muita chuva forte, é muito vento forte, é muito rio transbordando, não é? Tempestade impetuosa sobre o seu lar, para destruir a sua família. Mas em nome de Jesus, edificados na rocha, não só ouviremos, mas colocaremos em prática as palavras de Jesus. As palavras de Jesus lá, principalmente em Mateus capítulo 7, não é? Principalmente lá. Principalmente lá. Não é toda pessoa que me chama de Senhor e Senhor que entrará no reino dos céus. Não é? Não, não. Cuidado com os falsos profetas. Não é? Mateus capítulo 7, verso 15. Eles chegam disfarçados de ovelhas. Cuidado. Mas por dentro são lobos vorazes, selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Não é? Lá em Amós, se eu não estou enganado, não é? Amós, isso mesmo, lá em Amós, se eu não estou enganado, só não estou lembrando agora a referência aqui. Lá em Amós, os sorrateiros, as sorrateiras, que rodeiam os lares e levam as menininhas, os menininhos. O profeta Amós fala sobre isso, não é? Lobo disfarçado de ovelhas. Os espinheiros, não é? Que não dão uva. Jesus está falando tudo isso aqui em Mateus. Assim toda árvore boa dá bom fruto, e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e a árvore que não presta não pode dar fruto bom. Toda árvore que não dá fruto boa é cortada e jogada ao fogo. Jesus vai falando aqui, é lógico, ele está no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte. Né? Que eu costumo dizer que é todo o princípio de você quer saber o que Deus quer para você, Mateus capítulo 5 a capítulo 7, Sermão do Monte. Então nem toda pessoa que me chama de Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ficou a vida inteira edificando a sua vida na areia. Sabe? Viveu a sua juventude na areia, não é? E aí o seu namoro na areia, o seu noivado na areia, o seu casamento na areia, e agora está reclamando das tempestades que levou tudo. Culpando as tempestades. E a culpa está no eu. Está no eu. Então quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é um homem sem juízo, uma pessoa sem juízo. Mas é possível a cura. Porém, apesar da areia até aqui, pode ser que talvez, sabe, é até movediça, né? Pisa e começa a afundar. Deus coopera com você, meu querido, minha querida. Esposo, esposa, pais, filhos. Deus coopera com você para a transformação do alicerce de areia em rocha. Confia nele e deixa ele agir. Deixa ele cuidar. Renda-se. Para finalizar, se exponha a Deus, ao Senhor,
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou pedir. Renda-se a Ele, certo? Há uma história que a gente costuma contar sobre isso, né? Da mudança da pessoa, que havia uma pessoa que era muito complicada e chegava em casa às vezes cambaleando, né? E a esposa sempre reclamava, pode ser vice-versa, né? É mais difícil, mas pode ser vice-versa, também acontece. A esposa pode chegar cambaleando, né? Seja de droga, de bebida, de sei lá o quê. E aí brigava, toda noite brigava, e dormiam brigados, e isso ano, e até que a pessoa chega e fala pro seu líder e fala assim, eu vou abandonar, não aguento mais não. Aí dá mais uma chance, quando ele chegar, ou ela chegar, né? Pode ser um ou outro. Quando ela ou ele chegar, dá um banho, só troca a roupa, coloca deitadinho na cama, mude o jeito de tratar, sabe? Aí tem gente que vai falar assim, por que tá fazendo isso, né? Logo espanta, né? Logo espanta. A mudança é do eu pro outro, não do outro para mim. Certo? É sempre do eu pro outro, do eu pro outro, do eu pro outro, eu pro outro. É isso que Deus quer, para que a sua casa seja edificada na rocha, a minha casa seja edificada na rocha. O Senhor tem essa cura sobrenatural de tirar do lodo, de tirar da areia, de tirar dessa areia movediça que possa estar alicerçada a sua casa, a sua família, o seu relacionamento familiar, seja com o esposo, com a esposa, com os filhos e com os pais. Deus é poderoso para transformar essa areia em rocha. Jesus Cristo é a rocha. Então, decida, tome a decisão de baixar a guarda e parar de lutar. Para de lutar contra o outro e vá para a oração. Vá para a mudança de atitudes com o outro e o mais você verá. Porque Ele é poderoso, mais uma vez lembrando, para fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou pensar. Antes que chegue algum pensamento em nós, Ele já sabe de tudo. Então que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus continue mostrando a sua graça sobre a sua família, e que se há algum conflito, se há alguma dificuldade, confessa para Deus e para de ficar reclamando. Para de reclamar. Você vai ver que vai mudar. Pode levar um tempinho, mas você vai sentir a diferença. Pare de murmurar. O povo padeceu no deserto por causa de murmuração. Deus estava dando todo o sustento, toda a provisão para aquele povo chegar em Canaã. E por causa da murmuração, 10 murmurações, 40 anos no deserto. Certo? E todo mundo de 20 anos para cima não chegou lá. Não chegou ninguém. Não, eu não sei Josué e Caleb. Não chegou ninguém. Então que Deus tenha misericórdia e abençoe a minha casa, a sua casa, o meu lar, os nossos relacionamentos. E aí que a sua casa e a minha casa seja chamada casa de bênção. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Para que você possa orar. E começa a falar com Deus. A contar para Ele o que está te angustiando. O que está te deixando entristecido, entristecida. Seja você filho, filha, pai, mãe, esposo, esposa. Coloca diante de Deus. Em pensamento. E fala para Ele, Senhor, isso está me deixando tão angustiado, tão triste. Me ajuda a melhorar. É o eu que tem que melhorar, não é o outro não. O outro vai melhorar porque você vai melhorar. Pode ter certeza disso. Por mais difícil que seja, é possível a cura da família alicerçada na rocha. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, queremos colocar, Senhor Deus, cada família, cada lar, cada pessoa, Senhor Deus, em Tuas poderosas mãos. Tantas famílias têm passado por conflitos, Pai, angustiantes. Mas o Senhor é a cura para a família. Do mais novo, Senhor Deus, ao mais experimentado dentro desse lar. O Senhor é poderoso para transformar. Ajuda-nos a abaixar as nossas guardas, a abaixar a guarda, para sermos tratados pelo Senhor. Baixar as nossas defesas para sermos tratados pelo Senhor. Abençoa o meu lar, abençoa o lar de cada um que está conosco agora online, aqueles que estarão conosco posteriormente. E aonde essa palavra chegar, que chegue para que a casa seja uma casa de bênção.
que o lar seja um lugar harmonioso para abençoar não somente os que habitam debaixo do mesmo teto, mas todos que estão à sua volta. Que haja paz, em nome de Jesus, harmonia, em nome de Jesus, cura, em nome de Jesus, e uma vida feliz, em nome de Jesus. Eu te peço isso e te agradeço, colocando diante de ti tudo aquilo que está além das nossas forças, para que possamos ser tratados pelo Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus continue te guardando e te abençoando. Vamos ouvir um louvor para encerrar a palavra dessa noite.